Muito bem, gente amiga, estamos recebendo aqui então o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que nos dá o prazer da sua presença aqui no Debate em Família. Que lá na frente, depois dessa pandemia toda, o prefeito pode estar aqui conosco no estúdio, né, conversando conosco. Prefeito, está todo mundo aqui sem máscara, mas nós estamos a uma distância um pouco um do outro aqui, né? Estamos guardando a distância, viu, prefeito? Bom dia para você, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Luiz Carlos, bom dia, Fábio, bom dia, Querilo, prazer falar com vocês. E eu estou sem máscara porque estou sozinho aqui na minha sala. É isso Então, aí, pois nós estamos avisando o senhor, porque o senhor tem falado que a gente tem que usar máscara, né? Até e dá, senão você vai dar, por exemplo, vai dar uma canetada na gente aí e não dá certo, né? Então nós está todo mundo sem máscara aqui, mas bem, viu, prefeito? Prefeito, me conta pode um deixar, pouco, pode me, deixar. me Tá conta, anotado. me conta um pouco como é que o senhor enfrentou essa pandemia toda. É, foi muito difícil para todos nós e eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, foi muito difícil para quem é gestor de uma cidade-país, como é o caso de São Paulo. Porque São Paulo é um país, né? Ele não é uma cidade nem é um estado, ele é um país. Como é que foi gerir essa cidade no meio de uma pandemia dessa? Bom, como está sendo, né? É como está Infelizmente, sendo, ainda não é como está sendo. vamos enfrentar esse grande desafio. Não é fácil estar feito em uma cidade como São Paulo num momento como esse. Parece que fui me preparando para isso. E logo que assumi a prefeitura, caiu um prédio no Largo Paissandu. Verdade. Depois, os caminhões cercaram a cidade e não tinha combustível na cidade de São Paulo. Depois caiu uma ponte, um viaduto, a maior enchente dos últimos 70 anos. Fui me preparando para poder enfrentar esse grande desafio de liderar e comandar uma cidade num momento difícil como esse. A primeira preocupação, a prefeitura assumiu 3 grandes desafios para que a gente orientasse todas as ações. A primeira delas é não deixar ninguém sem atendimento. E até agora, com todo o reforço que a gente teve na área da saúde, com ampliação de leitos de UTI, ampliação de leitos de enfermaria nos hospitais de campanha, ninguém que procurou atendimento ficou sem ser atendido aqui na cidade de São Paulo. Nós chegamos a ter 92% de ocupação dos leitos de UTI, mas a gente não viu aqui cenas que nós vimos repetidas no mundo inteiro, do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado, da ambulância ficar esperando para poder vagar um leito de UTI para colocar a pessoa. Então, nós conseguimos cumprir esse grande desafio. O segundo grande desafio era, se alguém viesse a óbito, não deixar ninguém sem um enterro digno. Fizemos preparação de todo o serviço funerário, fui muito criticado à época por investir nesse setor, e aí conseguimos até agora não ter valas coletivas, não deixar as pessoas aguardando para serem enterradas, como nós também vimos em outras grandes cidades mundo afora. E o terceiro grande desafio, não deixar ninguém passar fome, não deixar as pessoas em situação de necessidade. Já distribuímos, seja com recursos da prefeitura, com apoio do governo do estado, com apoio da população, com apoio dos empresários, 1.600.000 cestas básicas na cidade de São Paulo, 800.000 kits de higiene, 1.800.000 máscaras distribuídas aqui na cidade. Montamos o programa Cidade Solidária para poder levar recursos, seja da prefeitura, iniciativa privada, do governo do estado, à população mais carente. 1.200 pontos de distribuição dessa alimentação aqui na cidade de São Paulo. Reforçamos a atenção à população em situação de rua, ou seja, nosso trabalho na área social para que ninguém passasse fome e necessidade nessa situação que a gente sabe que sempre acorda história do lado mais fraco. Toda a crise sanitária traz consigo uma crise econômica, uma crise social que acaba atingindo a população em maior vulnerabilidade. Graças a Deus, a cidade vem colher bons resultados, apesar de todos os números tristes, e aí estamos atingindo, infelizmente, 10.000 mortes na cidade de São Paulo. Nós já estamos na 9ª semana consecutiva de queda de mortes na cidade de São Paulo. Estamos já em um período de flexibilização, de reabertura de comércio, shopping center, parques, e apesar de toda a reabertura que a gente tem feito desde o início de junho, já portanto 2 meses, nós não tivemos aumento de internação, não tivemos aumento de mortes na cidade de São Paulo. Isso porque a população também tem correspondido. É claro que a gente vê um caso ou outro das pessoas desrespeitarem, mas a grande maioria das pessoas
está utilizando máscara, está evitando sair de casa, está permanecendo sem aglomeração. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que entenderam a mensagem, que entenderam o recado, né, que fizeram um sacrifício pessoal para poder ficar dentro de casa e que fizeram da cidade de São Paulo bons índices para poder atravessar esse momento, essa grande pandemia. Bem, todos esses desafios nós acompanhamos, vimos de perto o que aconteceu, reclamamos algumas vezes, viu, prefeito? Fizemos algumas reclamações, porque faz parte, né, da nossa profissão, né, reclamar e receber reclamações dos ouvintes. Mas agora você tem um outro desafio, que é o retorno às aulas. Como é que você está enfrentando isso? Como é que você está conseguindo entender isso? Eu tenho aqui uma enquete, né, nós fazemos sempre aqui várias enquetes, e os nossos ouvintes estão dizendo claramente que os seus filhos não voltam às aulas. Como enfrentar isso, prefeito? Como é que fazer isso acontecer de uma forma natural? Eu sei que natural nada vai ser daqui para frente, pelo menos nesses tempos aí. Mas como resolver isso, né, nesse momento? Em março desse ano, quando a área da saúde orientou a Prefeitura de São Paulo a suspender as aulas na cidade, e nós suspendemos as aulas no ensino público e particular, a Prefeitura foi duramente criticada por essa iniciativa. E depois se mostrou uma iniciativa acertada. Imaginem o controle da pandemia e o controle do distanciamento dentro das escolas, com crianças de 4, 5, 6 anos de idade, salas de aula com 40, 50 alunos, ou seja, seria muito maior a disseminação da doença se as aulas tivessem permanecido aqui na cidade de São Paulo. E vai ser o mesmo setor da área da saúde que vai dizer para a Prefeitura de São Paulo quando é o momento de reabertura das aulas. Não vai ser pressão do grupo político A, do grupo político B, não vai ser pressão de sindicato, não vai ser pressão de ninguém que vai determinar quando que nós teremos a reabertura de aulas. Vai ser a área da saúde que vai dizer que é o momento apropriado e a partir desse momento nós vamos retomar as aulas. Isso, inclusive, vai constar da lei que vou sancionar agora nos próximos dias, aprovada pela Câmara Municipal, que estabelece que é a área da saúde que determina o momento de volta às aulas na cidade de São Paulo. Enquanto a área da saúde não der a tranquilidade necessária, nós não vamos retomar a aula na cidade de São Paulo. Além de ser o responsável pela saúde dos 12 milhões de paulistanos e paulistanas, eu sou diretamente responsável pelos 960 mil alunos que estudam na rede municipal de ensino. Crianças que estão na creche, na pré-escola, no ensino infantil, no ensino médio, e eu não vou determinar a volta às aulas enquanto a área da saúde não disser que é o momento apropriado para se fazer isso aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, consta até mesmo do projeto de lei que se as aulas retornarem, mesmo assim, os pais que quiserem vão poder deixar os filhos dentro de casa. Nós vamos continuar a assistência necessária, com aula online, até que o pai se sinta confortável de mandar o filho na volta às aulas na rede municipal de ensino. Então, não há nenhum afobamento, isso só vai ser feito quando aprovado para a área da saúde e os pais vão ter total tranquilidade que somente quando eles também tiverem essa certeza, eles vão mandar os filhos para a volta às aulas. Maravilha. Júlio Berilo. Bom dia, prefeito. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta em relação aos bares e restaurantes. Hoje, a partir de hoje, os bares e restaurantes vão ter o seu horário estendido, né? Vão funcionar até as 22 horas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o funcionamento, sobre a fiscalização dos bares nesses últimos dias. Se a prefeitura tem notificado, tem multado, tem fechado algum tipo de estabelecimento, se eles estão respeitando os protocolos de segurança. Já no dia 6 de julho, portanto, há um mês, quando a Prefeitura assinou o protocolo sanitário de reabertura de bares e restaurantes com o setor, a Vigilância Sanitária do município, já naquele período, já entendia que não havia nenhum problema que eles funcionassem até as 22 horas. O governo do estado, o centro de contingência, foi mais cauteloso, pediu para funcionar até as 17 horas e agora libera até as 22 horas. Então, para a Vigilância Sanitária, do ponto de vista sanitário, se as regras continuarem sendo cumpridas, e a gente tem visto a grande maioria dos bares e restaurantes cumprirem essas regras, não há nenhum problema para a população. Só para você ter uma ideia, nesse último fim de semana, foram 480 estabelecimentos fiscalizados pela Prefeitura de São Paulo e somente 20 que tiveram algum tipo de multa ou interdição.
Então, a grande maioria está respeitando, até porque entenderam que se houver qualquer aumento na transmissão da doença, aumento na quantidade de pessoas internadas, aumento no número de óbitos, nós vamos retroceder no Plano São Paulo de retomada e nós vamos ter que voltar a fechar bares e restaurantes na cidade de São Paulo. Então, os próprios donos de bares e restaurantes entenderam que eles precisam ser aliados da Prefeitura nessa fiscalização, vão continuar a seguir com os nossos 2.000 fiscais nas ruas para poder fiscalizar o cumprimento dessas regras, mas eu queria aqui agradecer e parabenizar a toda a diretoria das associações, sindicatos, de bares e restaurantes, que têm sido parceiros da Prefeitura no cumprimento desse protocolo. A grande maioria está respeitando e entendeu que são os maiores beneficiados no respeito a essas regras da vigilância sanitária. Muito bem. Fábio Patrício. Bom dia, prefeito. Eu gostaria de saber do senhor qual é os planos da Prefeitura, quais são os planos da Prefeitura sobre a expansão e a manutenção das ciclofaixas, né? Eu sei que tem um projeto aí para a expansão das ciclofaixas em São Paulo, principalmente na Avenida Rebouças, né? Eu queria saber como a Prefeitura está fazendo isso. Olha, primeiro deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema com ciclovia, ciclofaixa. O problema foram a forma pela qual elas foram construídas na cidade de São Paulo. Eu costumo dizer que se fez ciclofaixa na cidade de São Paulo da mesma forma que se joga orégano em pizza. Elas foram sendo salpicadas pela cidade simplesmente para conseguir atingir uma meta de 500 quilômetros de ciclovias, e a gente tem inúmeras que levam nada a lugar nenhum, que passam em cima das calçadas, que fecharam ruas comerciais, que não tem nenhum ciclista utilizando, ou seja, não há nenhum problema em incentivar esse modal e a Prefeitura realmente precisa incentivar esse modal. Mas nós elaboramos um plano cicloviário exatamente para poder orientar a Prefeitura no fechamento daquelas ciclovias que não tem nenhum sentido e na ampliação da malha cicloviária na cidade de São Paulo. Então, mesmo com o fechamento de algumas ciclovias, nós vamos ampliar de 500 para 670 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo e estamos requalificando 310 dos 500 quilômetros que nós tínhamos na cidade. A bicicleta é um meio fácil, é um meio limpo, é um meio rápido, para distâncias de até 5 quilômetros e deve abastecer, não deve competir, né, com o sistema de trem, metrô e de ônibus da cidade. O mais importante são faixas que consigam abastecer os terminais de ônibus, consigam abastecer os pontos de metrô, os pontos de trem, para que a gente possa aliar este modal no deslocamento aqui da cidade de São Paulo. Então, até o final do ano, nós teremos mais 173,5 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo e teremos requalificado 310 quilômetros aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, a Prefeitura tem trabalhado revitalizando o centro de São Paulo, o centro da cidade está sendo revitalizada, né? O maior exemplo é o Vale do Anhangabaú, né, que está recebendo uma revitalização até interessante, porque quem chegou em São Paulo em 1969 viu aquele vale maravilhoso, ele foi se deteriorando e hoje realmente está sendo revitalizado. E também como é que estão as áreas verdes de São Paulo, porque agora está sendo liberado os parques, vai começar a liberação dos parques. O que você pretende fazer até o final desse mandato ou no mandato seguinte, caso você realmente continue na Prefeitura? O que você pretende fazer nessa área, né, de revitalização de São Paulo e também dessa área verde que a gente tanto precisa em São Paulo cada vez melhor? Bom, o Anhangabaú é um grande marco da cidade de São Paulo, né? Um ponto histórico, abrigou o maior comício das Diretas Já, quando reuniu 1,5 milhão de pessoas às vésperas da votação da emenda Dante no Congresso Nacional. Além de tudo, é a grande ligação entre o Centro Velho e o Centro Novo da cidade de São Paulo. Ele hoje é um grande local de passagem. As pessoas passam por ali, nem percebem a Avenida São João interseccionada pelo Largo Paissandu, não há nenhuma continuidade da Avenida São João. Nós estamos revitalizando o Vale do Anhangabaú para que ele deixe de ser um local de passagem para ser um local de permanência. A gente quer resgatar essa função do Vale do Anhangabaú para receber eventos
para receber shows, né, para ser uma grande atração para a cidade de São Paulo, para que as pessoas voltem a frequentar o Anhangabaú da mesma forma que elas voltaram a frequentar a Paulista, com a Paulista fechada aos domingos. Então, estamos fazendo uma grande reforma aqui, ampliando, inclusive, a área verde do Anhangabaú. A gente viu muita fake news mostrando que nós estaríamos diminuindo a área verde no Anhangabaú. Estamos ampliando de 440 árvores para 480 árvores, iluminando o Anhangabaú. Ele hoje não é utilizado depois das 6 horas da tarde, aquilo é um vazio, é um breu, né? Fica para morador de rua, fica para o crime. A gente quer voltar a utilizar esse espaço como um grande centro de convivência e melhorar a utilização aqui do centro da cidade de São Paulo. Os estudos mostram que o centro de São Paulo pode receber aqui, por conta de equipamentos públicos subutilizados, prédios subutilizados, mais 270 mil moradores. É um espaço que tem trem, é um espaço que tem metrô, é um espaço que tem água encanada, esgoto coletado, e infelizmente abandonado. Toda a grande cidade, toda a capital europeia que resolveu incentivar o turismo, começou pela requalificação do seu centro. Então aqui nós temos prédios arquitetônicos, como o edifício Sampaio Moreira, como o Banespa, como o Martinelli, como o edifício Otto, né, prédios que foram adquiridos pela prefeitura para poder ajudar nessa requalificação. A estimativa da Prefeitura de São Paulo é que com a requalificação do Anhangabaú e com a utilização dele como um grande centro de eventos, é que o ganho econômico para a cidade de São Paulo seja de algo em torno de 250 milhões de reais por ano. Nós estamos falando, portanto, de um ganho de 1 bilhão de reais em 4 anos por conta da revalorização e do investimento feito aqui no Anhangabaú. Em relação à área verde na cidade de São Paulo, a gente vai entregar até o fim do ano mais 10 novos parques na cidade de São Paulo. Recentemente estive lá em Itaquera entregando o Parque Nair Belo, mais um parque para a zona leste da cidade de São Paulo, ou seja, e até o final do ano serão mais 9 entregues. O prefeito, continuando nessa questão de obras ainda, uma das reclamações que nós temos aqui, e também é um projeto seu, até o final do ano, recapear São Paulo, né? Melhorar todas as ruas de São Paulo, que o senhor recebeu realmente um queijo suíço, né? A gente reclamou bastante aqui desse queijo suíço que São Paulo se transformou. E a gente está vendo que o senhor está fazendo esse trabalho, está recapeando ruas, não só as principais, mas as vicinais também, né? Qual é o teu projeto? Até o final desse ano está com tudo recapeado? O ouvinte acabou de reclamar aqui que várias ruas ali na região do Ipiranga, naquela região dele ali, está tudo, né, ainda não completo. Qual é a sua pretensão? É terminar essas obras todas até o final desse ano? Olha, recapear todas as ruas da cidade de São Paulo duro, seria prometer mágica. algo... Seria mágica, né, prefeito? Nem mágico eu acho que conseguiria. Nós estamos falando de 17 mil quilômetros de ruas e avenidas aqui na cidade de São Paulo. Mas nós fizemos o quê? Nós temos um mapeamento através de um sensor desenvolvido por professores da USP, que colocamos dentro de táxis, dentro de ônibus, e fizemos um levantamento da trepidação de todas as ruas na cidade de São Paulo. A partir deste mapa que foi levantado, nós focamos nas ruas que mais trepidam e, portanto, deveriam ser recapeadas. Para cada rua, nós passávamos um sensor nela para verificar se era necessário recapear toda a rua ou somente parte desta rua. Então, fizemos um acordo com o Ministério Público para parar essa questão de rua recapeada, se é a rua do vereador, se é a rua do prefeito, se é a rua do secretário, se é a rua, enfim, de qualquer liderança de bairro. Não. Critérios técnicos para poder definir quais ruas e avenidas são recapeadas na cidade de São Paulo. O investimento nesse ano deve bater 1 bilhão de reais só em recap na cidade de São Paulo, né? Nós tínhamos aqui um prazo médio de atendimento de solicitação para fechar buraco na cidade de São Paulo de algo em torno de 70 dias. Então você imagina o que virava, né? Virava uma cratera a hora que você levava 70 dias
para conseguir dar retorno a uma solicitação de tapa-buraco na cidade de São Paulo. Hoje, algo em torno de 25 das 32 subprefeituras já conseguem dar retorno ao serviço de tapa-buraco em 48 horas. Exatamente porque nós aceleramos esse serviço e recapeamos as ruas mais avariadas, que estavam em pior qualidade aqui na cidade de São Paulo. É um serviço que, se a gente for fazendo durante 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, se esse serviço for permanente, aí sim, quem sabe, a gente chega a todas as ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Mas o que a gente viu, infelizmente, na última gestão, foi sendo deixado de lado, e aí tivemos que correr contra o prejuízo, tivemos que fazer não só por essa gestão, mas pela gestão passada. Por isso que eu disse que o senhor recebeu um queijo suíço aí, né? Quer dizer, as ruas estavam realmente bastante esburacadas. Bem, prefeito, estamos chegando ao final. Eu quero um compromisso seu, né? O debate em família é, como a gente fala, debate em família, como se nós estivéssemos na sala de estar de todos os ouvintes, batendo um papo com ele, né? Se o senhor der uma olhada aqui no WhatsApp, não há como responder tudo que está aqui, entendeu? Então, um compromisso seu que num próximo tempo que o senhor tiver, o senhor venha até aqui ou fique aí realmente na sua sala resguardado, mas nós vamos conversar com os ouvintes, saber o que eles estão pensando, saber o que a tua população, aquela que você gere, realmente está entendendo do seu mandato e aquilo que eles pretendem de você. Olha, nós queremos saber, a maior pergunta que está aqui, como é que está a sua saúde, né? Porque você enfrentou realmente uma maratona. Eu diria que você enfrentou 2 pandemias, né? Uma pessoal, né, e uma da cidade de uma forma geral. Então, como está essa saúde hoje, prefeito? Bom, em primeiro lugar, compromisso assumido. Assim que possível, vamos fazer mais uma rodada dessa. E espero que já seja, até mesmo para comemorar o fim da pandemia, a gente poder fazer aí junto com vocês, sem máscara também, todo mundo. Aí será bom espero demais. Que a gente possa voltar ao normal em breve. Também não vejo a hora de poder voltar a confraternizar, enfim, essa situação toda, claro, afeta a todos nós. Em segundo lugar, queria agradecer a pergunta. Em outubro do ano passado, eu fui diagnosticado com câncer, já em metástase, em 3 tumores que eu tinha, um na cárdia, que é a ligação entre o esôfago e o estômago, um no fígado e um nos linfonodos. Passei por 8 sessões de quimioterapia, que praticamente fizeram sumir 2 dos 3 tumores, um deles persistiu, que é o dos linfonodos, mudei o tratamento, passei de quimioterapia para imunoterapia, e agora os últimos exames mostram que esse tumor já está regredindo com esse novo tratamento. Quarta-feira da semana que vem, vou fazer uma nova sessão de imunoterapia, e 3 semanas depois, na primeira semana de setembro, passo por uma nova bateria de exames, para poder orientar a continuidade do tratamento. Então, cada dia melhor, os médicos muito animados com os resultados, né? Eu tinha passado ao longo dos últimos anos, por uma reavaliação na minha área da saúde, eu tinha emagrecido, estava começando a fazer atividade física, e os médicos falaram, olha, é como se você soubesse que ia enfrentar esse desafio. Você está com o corpo preparado para poder enfrentar isso, ajuda muito. Muito pior quando você tem outras comorbidades envolvidas, como obesidade, como colesterol alto. Então, parecia que eu estava preparado para poder enfrentar esse grande desafio, né? Deus, às vezes, vai operando e a gente não sabe exatamente de que forma que ele opera. Eu tenho certeza que em breve vou poder comemorar também, ter a alta do meu tratamento, e queria mais uma vez agradecer as centenas, as milhares de mensagens que eu recebo das pessoas, anônima, né, de forma coletiva, mandando a sua mensagem de fé, mandando o seu recado positivo, ajuda muito a gente passar por esse momento, por esse desafio. Bem, prefeito, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Debate em Família, né, o seu tempo aqui para nós foi muito importante, tenho certeza que os ouvintes ficaram felizes com tudo aquilo que o senhor esclareceu, porque foi respostas às perguntas, de uma forma geral, e fica aqui o seu compromisso para um retorno para responder todas essas perguntas que estão aqui. Muito obrigado, e a sua saúde, a gente fica aqui orando todos os dias para que ela se recupere e o senhor continue o seu mandato fazendo exatamente essa gestão que o senhor está fazendo. Obrigado, que agradeço, Luiz Carlos, Fábio, Júnior Berilo. Para você, ouvinte, um abraço a todos vocês. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito.